Olá, meus irmãos, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Evangelho no Lar, esse momento maravilhoso do dia que nós sentamos para orar, para meditar um pouco sobre o Evangelho, os ensinamentos que o Evangelho de Jesus traz para a nossa alma. É tão bom, né, gente? Eu adoro esse momento aqui, acho que é um dos projetos mais legais que o ProTBem tem. Tem vários maravilhosos que eu amo, mas esse evangelho eu acho tão essencial, porque é aquele finalzinho já do dia, que está se encaminhando já para a noite, que a gente às vezes está saindo, né, do nosso trabalho, cheio de preocupação, enfim, e aí a gente senta, respira um pouco, faz uma oração, escuta uma meditação do Evangelho e a gente já vai para a nossa noite um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo, né? Então, para os meus amigos do YouTube que estão aí no chat, nossa, meus amigos, muito obrigada por estar aqui com vocês, muita gratidão a presença de vocês, se sintam todos abraçados e abraçadas. Quem quiser pode pegar uma aguinha para deixar aí do ladinho, que a espiritualidade vai sim fluidificar e colocar todo o lenitivo, tudo que a espiritualidade entende que é necessário para o seu restabelecimento espiritual, físico, emocional, tá bom? Então vamos começar. Hoje a mensagem de abertura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Vamos ver qual é a reflexão que ela traz para a gente hoje. Há quem cultive a verdade, tornando-a arma para agredir os outros. A verdade, porém, reflete luz mirífica, aclaradora de incógnitas, que jamais fere ou aflige. É como o pão, que deve ser ingerido sem exagero, ou como linfa, que merece ser sorvida na quantidade exata. À medida que nutre e descedenta, acalma e felicita, enriquecendo de compreensão e afabilidade aquele que a penetra. Jamais a apliques com dureza, qual se fosse uma arma para destruir os outros, pois que, assim tornada, perde a finalidade precípua, que é a de libertar. Então, né, meus amigos, precisamos ter muito cuidado, porque tem muitas pessoas que gostam de dizer, eu sou, comigo, a verdade é na lata, doa quem doer, e não pode ser assim. Há uma medida para a verdade. A verdade, ela é boa, ela é salutar quando ela liberta, né? Quando ela ultrapassa o necessário, ela se torna como um veneno no coração do nosso próximo. Então, não é bom. A verdade, a torta e a direito não faz bem para o espírito de ninguém. A gente precisa ter, a gente tem que ponderar, tem que ter equilíbrio naquilo que a gente considera verdade e que a gente passa para o outro. Então, vamos agora, né, depois dessa reflexão maravilhosa trazida por Joana de Ângeles, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, deixando um pouco de lado as preocupações do nosso dia a dia, nesse momento maravilhoso de oração, de paz que a espiritualidade nos traz. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos, Senhor, a oportunidade maravilhosa deste Evangelho de luz, em que vamos meditar em mais uma tarde, Senhor, os teus ensinamentos. Senhor Jesus, amplia os nossos sentimentos, os nossos centros de conhecimento também, para que possamos ter uma compreensão, Senhor, mais ampla possível dos ensinamentos do Teu Evangelho, para que possamos compreender melhor as dificuldades, os obstáculos do dia a dia, para que assim, Senhor, imbuídos de coragem, de esperança, possamos enfrentá-los com mais lucidez, com mais calma, com mais serenidade. Por isso, Senhor Jesus, fica conosco, envolve a cada coração que aqui se encontra, encarnado ou desencarnado, que necessita tanto do teu amor, Senhor. Fica conosco, Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos,
Vamos iniciar a meditação de hoje. Hoje, a gente vai refletir um pouquinho sobre o que seria o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Essa meditação está lá no capítulo 14 do Evangelho, que fala justamente sobre honrar o pai e a mãe. E nesse capítulo, Kardec tem uma parte lá no item 5 que ele começa com um trechozinho do Evangelho que diz o seguinte: quando Jesus chegou em casa, lá reuniu-se uma multidão tão grande de pessoas que nem mesmo puderam completar sua refeição. Ao saberem disso, seus parentes, os parentes de Jesus, saíram para prendê-lo, pois diziam, ele perdeu o espírito. Ele perdeu o espírito significa que eles achavam que Jesus estava louco, tinha perdido a sanidade dele. E aí diz, né, o evangelho aqui, sua mãe e seus irmãos, os parentes de Jesus, chegaram e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. O povo que estava sentado ao seu redor lhe disse, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e chamam por você. Jesus então respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para aqueles que estavam ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois quem quer que faça a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Evangelho de São Marcos, capítulo 13, versículos 20, 21 e 31 a 35, e também no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E aqui, meus amigos, quando a gente lê, às vezes a gente estranha, né, os comentários de Jesus, a gente diz, nossa, o mesmo mestre que diz para a gente honrar o nosso pai e a nossa mãe, está tendo aqui palavras tão duras com os próprios parentes, né, com a mãe, com os irmãos dele. Nossa, não fica meio contraditório o que Jesus fala para a gente? E é justamente meditando sobre essa passagem do Evangelho, que Kardec ele deixa muito claro aqui que, em verdade, tudo que o Cristo faz, tudo que o Mestre faz, fez enquanto estava em sua passagem terrena, ele faz, minha gente, para que a gente tire ali uma lição de todo aquele simbolismo, né? A gente já vê que Jesus era incompreendido entre seus parentes, porque eles mesmos diz aqui na passagem, né? Ele perdeu o espírito, já deixando muito claro que eles não compreendiam muito bem a missão de Jesus, né? E por conta disso, Jesus, aproveitando aquela situação, não que ele não amasse seus parentes, não amasse sua mãe, seus irmãos, com certeza ele amava, né? Mas ele quis dar uma lição para nós. Uma lição sobre o quê? Né? Você pode se perguntar, Bruno, o que é que Jesus quis dizer aqui? Então, Kardec ele mostra que Jesus trouxe para nós um ensinamento maravilhoso de que há dois tipos de família. Existe a família corporal, ou como ele chama aqui no Evangelho de parentesco corporal, e a família espiritual, ou como ele chama aqui, parentesco espiritual. E a gente pode perguntar qual que é a diferença entre essas duas famílias. O que é que Kardec vai falar aqui? Kardec ele vai dizer, né, que a família corporal é justamente aquela que existe por uma união dos laços consanguíneos, por laços materiais. É o nosso pai, a nossa mãe, irmãos, primos, tias, enfim, aquelas pessoas que estão ligadas a gente por uma questão física mesmo, mas que não necessariamente, né, vão se estender, essa família material não necessariamente vai se estender após a morte, porque esses laços materiais, eles só se fazem presentes realmente aqui na matéria. Se não há afinidade entre os espíritos aqui encarnados,
quando eles retornam ao plano espiritual, essa família, esse parentesco corporal, ele cessa justamente com a matéria. Muito diferente, fica muito claro no Evangelho, é a questão da família espiritual. O Evangelho aqui nos diz que a família espiritual é aquelas que se formam justamente pela afinidade. Espíritos afins que verdadeiramente se dão bem, que se amam, que se gostam, que têm afinidade de princípios, de pensamentos, de valores. E por conta dessa afinidade muito forte, né, entre esses espíritos, eles naturalmente vão se procurar no mundo espiritual, né? Eles se procuram na vida material quando encarnados, mas eles também se procuram na espiritualidade, na erraticidade, no plano espiritual, mesmo que eles não tenham relação alguma de consanguinidade. Então, eu vou dar uma lida no tópico 8, no item 8 do Evangelho, para a gente ver um pouquinho disso que justamente Kardec fala. Ele diz assim: os laços de sangue não estabelecem necessariamente as ligações entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, uma vez que ele já existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam o espírito do filho, eles apenas lhe fornecem o corpo de carne. Além de gerar o corpo, os pais são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. Então, o codificador deixa aqui muito claro que o que os pais geram é o corpo físico, fornecem o corpo físico, que nós já conversamos antes, que por isso precisamos ser muito gratos e realmente honrar os nossos pais e aqueles que cuidam de nós como se pais fossem. Nós temos que honrar essas pessoas, porque estão cumprindo a sua missão, como diz aqui o Evangelho, que eles são os responsáveis por nos dar o nosso, por nos fornecer o nosso corpo físico e também são responsáveis pelo desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, ajudando-os a progredir. E aí Kardec diz: os espíritos que encarnam numa mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si e unidos por relações anteriores. Essas relações se manifestam pela afeição que existem entre eles durante a vida terrena. Então, a gente pode se perguntar, né, Bruna, como é que eu vou reconhecer se aquela pessoa, aquele parente meu faria parte aí do meu parentesco, né, espiritual, seria parte da minha família espiritual? Ele deixa claro pela afeição, pela simpatia que a gente tem. A gente tem um parente, né, pode ser uma prima, um tio, um irmão, uma mãe, um pai, que a gente se afina tanto, um avô, uma avó, que justamente por essa afeição, por essa simpatia, essa afinidade, já dá a entender que além de parentes físicos, além desse parentesco corporal, nós temos esse parentesco também espiritual. E aí o codificador prossegue, né, dizendo aqui para a gente o seguinte, que pode acontecer também, então ele diz que, ele coloca aqui que pode se encarnar na família pessoas afins, com questões de simpatia, mas pode acontecer também que os espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros ou separados por antipatias igualmente anteriores e que se manifestam por aversões mútuas. Enquanto estiverem encarnados na Terra, essas aversões serão para eles uma grande provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, meus amigos, olha que lindo, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que esses dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Eles se querem, se procuram e sentem prazer por estarem juntos, enquanto que dois irmãos de sangue podem se repelir conforme a gente observa todos os dias. É um problema moral que só o espiritismo pode explicar,
através das diversas existências vividas pelos espíritos. Então, ele deixa muito claro que também pode acontecer o contrário, pode, numa mesma família, reencarnar espíritos que, por problemas anteriores, né, por vidas passadas, questões espirituais que se deram em outras vidas, ficou aquela mágoa, ficou aquele desafeto, e essa aversão mútua acaba se refletindo quando encarna, né? Porque a gente se reconhece pela nossa vibração, pela nossa energia, e aí cria aquela versão e surgem aí os problemas de família, os mais variados que todos nós conhecemos, ou por vivenciá-los, ou por ouvir dizer, todos nós sabemos que esses problemas acontecem. E aí ele conclui dizendo: existem, portanto, duas espécies de famílias. As famílias por laços espirituais e por laços corporais. As famílias que se unem por laços espirituais possuem relacionamento duradouro e se fortalecem pela purificação de seus membros. Assim, elas continuarão se relacionando no mundo dos espíritos, e na Terra por meio das inúmeras reencarnações da alma, ou seja, vamos nos reencontrar no plano espiritual, vamos nos reencontrar em outras encarnações. A união das famílias por laços corporais é frágil, como a própria matéria, e termina com o tempo. Muitas vezes essa união se desfaz moralmente já na existência atual. Foi isto que Jesus quis ensinar quando disse a seus discípulos: eis aqui minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, o Evangelho, gente, nos deixa muito, muito claro aqui que a verdadeira família não é aquela que se forma por laços materiais, laços consanguíneos. Nós podemos estar momentaneamente reencarnados em uma determinada família, com determinados espíritos ligados por questões realmente de sangue, de consanguinidade, mas que essas pessoas não possuem afinidade com a gente. E há casos, né, que numa mesma família há pessoas que não possuem afinidades entre si, vivendo a relação, como ele falou aqui, muito dura, muito delicada, é uma verdadeira provação justamente por essa ausência de afinidade. Não tem o parentesco espiritual, né? Então vejam como o evangelho é claro em nos afirmar que os nossos pais transferem para nós sua genética corporal, o corpo físico, mas o espírito, que é eterno, preexiste aquela existência. O espírito não procede do espírito. Então, o espírito dos pais não transfere aos filhos nem suas virtudes, nem suas imperfeições. As conquistas espirituais são individuais. Por isso, os pais não transferem virtudes nem imperfeições. Fica muito claro para a gente aqui que a afinidade que existe entre as pessoas de uma mesma família não é, gente, decorrente da matéria, é sim da pré-existência da alma, da pluralidade das existências. E é sobre isso, né, justamente, que o Evangelho explica, nos elucida. Kardec é muito claro aqui com a gente, dizendo que uma família pode reencarnar espíritos afins, unidos por relações anteriores, e que Deus permite que venham juntos, gente. Por quê? Porque naquela encarnação, aquela afinidade auxilia no progresso espiritual daquelas pessoas, daqueles corações. Só que Deus, em sua misericórdia, ele também permite que espíritos que não são afins, por vezes desafetos do passado, pessoas que, enfim, não encerraram as suas existências anteriores de uma forma positiva, bacana, que eles se reencontrem em uma mesma família. Para quê? Para que aquela relação entre aqueles irmãos, ainda cheias de ódio, de mágoa, seja aos poucos transformadas em laços de amor. E nós sabemos que todos nós precisaremos nos reajustar com todos aqueles que passam em nosso caminho. Sabemos que, gente, todos os espíritos serão perfeitos, e espíritos perfeitos
não deixam relacionamentos repletos de mágoa, de ódio, de rancor. É necessário realmente transformar esses desafetos, os laços de desafeto, em laços de amor, em laços de fraternidade. E como, né, que Deus faz para transformar esses laços de ódio em amor? O Pai, ele permite que esses desafetos do passado, esses espíritos que não são afins, que muitas vezes estão ligados por laços de muita mágoa, voltem na mesma família. Para quê? Para que através dos laços materiais seja mais fácil transformar os laços de ódio em laços de amor. Porque com os laços consanguíneos, né, gente, por maior antipatia que a gente acaba se esforçando mais. Poxa, é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. A gente acaba se esforçando mais para que aquela aversão diminua, né? Então, a meditação de hoje era sobre isso que eu queria trazer. Quem tiver dúvidas, tem uma parte aqui na Instrução dos Espíritos, que é por Santo Agostinho, gente, chamada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É muito bom, item 9. Leiam o capítulo logo todo, mas leiam isso aqui que Santo Agostinho fala também, que é muito bom, esclarece demais, mas nós temos tempo e nós vamos encerrar já com a nossa prece final. Eu desde já agradeço a vocês pela participação. Eu amo estar aqui com vocês, tá certo? E vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, Pastor querido das nossas almas, nós te agradecemos, Senhor, pela meditação do Evangelho da tarde de hoje. Senhor, nos inspira, dai-nos força, coragem para transformar, Senhor, os nossos laços de ódio em laços de amor, para que possamos, libertos pelo amor, seguirmos para o Pai, seguirmos para a perfeição, seguirmos para a felicidade. Que o teu evangelho de luz, Senhor, transforme os nossos corações, que sejamos tocados nesse momento, nas fibras da nossa alma, para que possamos fazer a nossa transformação. Derrama, Senhor, por misericórdia, por amor, sobre todos os que necessitam, encarnados e desencarnados, que passam por dores e sofrimentos atrozes, ou que estejam ainda endurecidos no mal. Derrama, Senhor, sobre cada irmão as suas bênçãos, a sua paz. Por isso, Mestre, nós te agradecemos. Nós te agradecemos por esse momento que vamos sair daqui em paz. Fluidifica, Senhor, as águas dos nossos irmãos, nos abençoa, nos guia, nos ilumina, Senhor. Faz morada em nossos corações, Mestre. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Boa tarde a todos.